Bom dia, bom dia, bom dia. 25 de janeiro e mais uma live nós iniciaremos agora. Olha só, vamos lá convidar pessoas para estar aqui conosco, já vamos começar falando sobre o que? Posicionamento. Ontem nós falamos sobre resultado e hoje nós vamos falar sobre posicionamento. É isso mesmo. Posicionamento tem tudo a ver com o resultado que você deseja. Olha só, deixa eu me organizar aqui e vamos lá começar. Vamos convidar pessoas para estar aqui conosco nessa live. Bom dia, Paula. Bom dia para vocês. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Nós vamos falar hoje sobre o que? Posicionamento. Vou inclusive colocar aqui um bom dia. Marta Isabel, bom dia, bom dia. Nossa, quanto tempo que você não aparecia aqui. Eu estava com saudade, gente, olha só. Vou colocar aqui hoje posicionamento. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento, olha só. Deixa eu colocar e fixar aqui no comentário. Posicionamento. Bom dia, bom dia. Vanessa, bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui para a nossa live, já convida pessoas para estar aqui conosco. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento. Ontem nós falamos sobre resultado e hoje nós vamos falar sobre posicionamento, que tem tudo a ver com o quê? Com o resultado que você quer. Ah, estou de volta! Oh, meu Deus, muitas bênçãos para 2024. Estava com saudade também, na história de vuelta. Bendiciones para este 2024, estava com saudades também. Ah, muitíssimas saudades. Muitíssimas graças. Gente, que coisa linda. Que Deus abençoe também, né? Muitas bênçãos para 2024 para todos nós. Todos nós necessitamos dessas bênçãos de Deus, dessa graça de Deus. E que 2024 seja um ano realmente um ano diferenciado, um ano em que nós possamos colher as bênçãos de Deus e plantar outras, né? Plantar outras sementes para que nós possamos receber mais bênçãos ainda em 2025. Não é o que nós queremos receber no ano que vem, nós já começamos a plantar esse ano. Bom dia, Eliane. E tudo que nós plantamos em 2023, ou nós já recebemos em 2023, ou nós vamos receber em 2024. E também que nós possamos já plantar hoje, para até dezembro a gente já ter colhido muitas coisas boas, não é? Muitas bênçãos, que nós possamos colher muitas bênçãos, resultados das nossas ações, das nossas decisões, agora, não é? Eu falo assim, se nós queremos colher amanhã, nós temos que plantar hoje ou ontem, né? Plantar ontem é como uma árvore. Qual a melhor época para plantar uma árvore? Há 10 anos atrás, que nós já estaríamos colhendo os frutos dela. Tô tentando arrumar aqui, gente, que tá, tô tentando enquadrar ali o meu quadro ali atrás para não ficar torto. Então nós precisamos, bom dia, Nayeli, bom dia. Olha só, se nós queremos colher bênçãos hoje, nós temos que ter plantado já ontem, né? Anteontem, semana passada, o mês passado, o ano passado. Então as bênçãos que nós colhemos hoje são resultados das nossas ações de antes, de um dia atrás, de um ano atrás, de 10 anos atrás. Tem semente que demora mais para germinar. E tem semente que é logo, né? Tem coisa que nós plantamos hoje, já colhemos hoje. Mas tem coisa que leva um tempo. E esse saber esperar é o nosso desafio diário. Mas nós vamos falar sobre o quê? Posicionamento. Ontem eu falei para vocês sobre o resultado. Então o que eu disse? Que nós somos responsáveis, né? O Paulo fala muito isso. Eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Então, os resultados que eu estou colhendo são... eles advêm das minhas decisões diárias, das minhas ações diárias. Porque não é só decidir. É decidir e realmente agir. Então, olha só. Quais são as ações, né? E ontem eu falei para você. Quais são as ações que eu tenho que ter para ter o resultado que eu quero? Então, todo resultado vai advir de ações minhas. Então, se eu não estou colhendo o resultado que eu gostaria, eu tenho que mudar minhas ações. Eu tenho que mudar o rumo, né, do meu plantio, vamos dizer assim. Agora, para isso, eu preciso ter posicionamento. Gente, se tem uma coisa que te atravanca, se tem uma coisa que não deixa você crescer, é a falta de posicionamento. É a falta de decisão e a falta de se posicionar com relação a algumas coisas. Então vamos dizer assim, tudo que nós temos de resultado
Eles advêm das nossas decisões e ações, certo? Falei isso ontem para vocês, não é, Camila? Bom dia! Camila Rates, bom dia! Agora, olha só, Rosane, bom dia, pessoal que tá chegando ali. Então, eu tô linkando o assunto de ontem com hoje. Gente, ainda não consegui arrumar essa tela aqui ainda, eu tô tentando organizar. Vamos lá, deixa eu deixar ela mais viradinha aqui. Então, olha só. Os meus resultados, eles advêm das minhas ações, das minhas decisões. Só que, olha só, eu preciso me posicionar. Não tem como eu ter um resultado excelente se eu ficar fazendo a vontade de outras pessoas. Porque será um resultado que outras pessoas desejam. Então vamos trazer alguma coisa bem simples, com relação à educação de filho, por exemplo. Quem tem filho sabe o desafio que é. E na família onde o pai e a mãe não educam o filho, e eles ficam dependendo de intervenção, intromissão de pai, de mãe, de tio. Gente, a criança, ela precisa de alguém que a oriente. Então aí o resultado da educação daquela criança não vai ser o mesmo quando toda a família interfere. Alguém na família tem que ter a palavra final. Alguém na família tem que falar, olha, quando o pai e mãe falou, é aquilo ali. Agora, quando o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, os dois não têm esse posicionamento, o filho cresce. Primeiro, a criança não sabe nem a quem escutar. A criança, que ela não tem alguém como para ela se espelhar, ela vai fazer o que ela acha que ela deve. Então, o nosso posicionamento. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. A criança que não vê um posicionamento no lar, ela não sabe a quem seguir. Então, nós, enquanto pais, nós temos que ter um posicionamento de pais. Mas nós, enquanto filhos, nós temos que nos posicionar como filhos. Nós, enquanto esposas, enquanto esposo, enquanto funcionário, enquanto empreendedor, enquanto colaborador, enquanto chefe, enquanto líder, nós temos que ter um posicionamento. E talvez o teu posicionamento não tenha sido firme. Talvez você tenha se deixado levar, tipo assim, não sei, aqui eu penso de um jeito, dali a pouco eu já mudo de ideia. Então nós precisamos entender muito que o nosso posicionamento, a nossa maneira de nos expressar, a nossa maneira de nos colocar, a nossa maneira de falar com as pessoas tem que ser exatamente claro. Então vamos trazer aqui com relação, deixa eu ver aqui, vamos trazer um posicionamento político. Eu não sou partidária, tá, gente? Então eu não gosto de partido X ou Y, não é isso. Mas eu tô falando assim, eu tenho um posicionamento com relação à política, que pra mim eu acho que o quê? Tem que ter honestidade. Eu sou totalmente contra matar as crianças no ventre da mãe. Eu tenho um posicionamento, independente de quem tá no governo, eu vou ser contra se alguma coisa dessa, né, se alguma lei iníqua dessa quiser passar. Eu não posso ser mais ou menos, eu tenho que ter um posicionamento firme. Então, se alguém falar para mim assim, olha, tá saindo uma lei, não é, para matar a criança no ventre da sua mãe, como já existe, inclusive, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque eu sou cristã. O cristão, ele tem que ir conforme o quê? Nós temos que seguir a Cristo. Ser cristão quer dizer, eu sigo a Cristo. Então, eu tenho que ter esse posicionamento firme. Eu não posso flexibilizar porque favorece fulano ou ciclano. É um posicionamento, e não estou dizendo de rigidez. Eu estou falando de posicionamento firme. Ou seja, eu tenho meus valores, que eu não posso deixar de tê-los só porque fulano ou ciclano não tem. Porque tem muitas pessoas, bom dia Maria Eduarda, tem muitas pessoas que elas vão conforme o vento. Ah, fulano de tal pensa assim, eu penso assim. Fulano de tal pensa assim, eu penso assim. Não, você tem que olhar para os seus valores, para aquilo que para você é inegociável, para que você se posicione da maneira correta, quando for necessário se posicionar. O que às vezes eu percebo? Pessoas que são levadas ao vento. É aquela Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, por exemplo, sai uma lei iníqua, sai uma lei que contraria os meus princípios cristãos e eu não defendo.
Entende? Então nós precisamos entender que nós temos que nos posicionar. Então se você se diz cristão, você tem que se posicionar como cristão. Então olha a importância, Bruna, bom dia. A importância de nós sabermos nos posicionar, porque às vezes nós não nos posicionamos porque nós não sabemos quem somos. Nós não nos posicionamos por quê? Porque nós temos medo de desagradar alguém. E é por isso que eu sempre falo que nós precisamos trabalhar a nossa identidade, para que nós possamos nos posicionar corretamente, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito, para que nós possamos buscar os resultados, como eu falei da live ontem, um resultado que seja coerente com aquilo que eu quero me tornar. Então eu tenho um resultado medíocre? Não, eu quero um resultado excelente. Mas se eu não sei quem eu sou, se eu não sei me posicionar, eu vou me contentar com qualquer coisa. Vamos trazer um outro exemplo. Tem muita gente que se diz cristão e não paga imposto. E só nega imposto. Eu falei isso há um tempo atrás em uma live, e um dia eu falei isso dentro de uma sala de aula, houve ali um embate entre os alunos. A maioria dos alunos, eles falavam, realmente tem que pagar o imposto. Eu posso não concordar que o imposto cobrado no Brasil seja correto, porque no Brasil a carga tributária realmente é absurda. Mas enquanto cristão, eu não posso sonegar, eu tenho que cumprir a lei. E eu lembro que eu falei isso em um treinamento, isso foi inteligência financeira. E teve um pessoal ali, algumas pessoas, 2, 3 pessoas, que se revoltaram. Não, eu não pago imposto, não. Eu não pago, não, porque eles cobram demais. Eu falei, gente, eu não estou falando que o nosso governo é justo. Eu estou falando que o nosso governo é injusto. Mas eu estou falando que, enquanto cristão, eu tenho que pagar, mesmo achando injusto. Porque senão eu vou fazer a minha lei. Eu vou ser a lei. Eu vou criar a lei. E aí eu não estou cumprindo aquilo que é mandamento. Eu tenho que cumprir. Gente, eu tenho que cumprir, né? Inclusive na Bíblia, Jesus diz, dai a César o que é de César. Era injusto naquela época o imposto? Também a carga tributária, mesmo na época de Jesus, já era injusta. E o Brasil não é diferente. Eu posso discordar, mas eu tenho que cumprir. Eu posso discordar, mas eu tenho que cumprir. Vocês entenderam? Então, tem pessoas que elas se posicionam de acordo com a conveniência delas e não de acordo com a lei de Deus e nem de acordo com a lei que às vezes é estabelecida pelo próprio governo. Então olha só, o quanto que é importante nós entendermos que o posicionamento às vezes quer dizer não colocar minha vontade, mas fazer o que é certo. O posicionamento quer dizer eu fazer aquilo que é certo. Então eu me posiciono, esse imposto é injusto. Mas eu pago. Por quê? Porque eu sou cristão. Por quê? Porque eu sou honesto. E se eu sonego o imposto, eu sou desonesto. Vocês estão entendendo aonde que chega? Não é, Neuza? Bom dia. Então, olha, vamos trazer o exemplo do imposto. Sonegar imposto, eu estou sendo infiel. Eu estou sendo desonesto. E aí eu falo com todas as letras, eu sou cristão. Cristão é seguir a Cristo, é fazer o que ele fazia, é fazer o que Deus ensina. Então olha só, se eu não sigo, se eu estou criando a minha lei, então eu não estou sendo honesto. E isso também faz parte do meu e do seu posicionamento. Desculpa. Então olha só, nós precisamos entender que nos posicionar muitas vezes quer dizer que também eu não vou fazer a minha vontade. Porque tem pessoa que ela confunde o posicionamento com autoritarismo. Não, eu sou desse jeito, eu penso desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser do meu jeito. Não é assim. Se posicionar é você deixar claro quais são os seus valores, quais as lutas que você entrou, né? Quais as causas que você defende. Mas muitas vezes é silenciar também. O posicionamento também é silenciar. O posicionamento também, às vezes, é você dar um passo para trás para depois seguir adiante. O posicionamento também é uma aceitação daquilo que eu não posso mudar. O posicionamento também é eu respeitar as outras pessoas. O posicionamento é eu me colocar diante daquela situação de uma maneira que eu não agrida os meus valores, mas que eu não queira impor a minha vontade apenas.
Gente, se posicionar vai muito além de mandar, de ordenar. Não é, Babi? Não é, Juliana? Então, olha só, a importância de nós sabermos o posicionamento, mas para eu saber me posicionar, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que ter minha identidade muito bem resolvida. Para eu me posicionar. Não, isso serve, isso não serve. E se não serve, eu não tenho que impor para ninguém. Talvez eu tenha que me retirar daquele lugar. O posicionamento, às vezes, vai exigir de mim, Franciele, uma retirada estratégica. E não uma imposição de ideias, uma imposição dos meus valores. Porque talvez aquela pessoa não tenha a compreensão exata do que são os meus valores. Então, o posicionamento como pai, como esposa, como mãe, como filho, como colaborador, como líder, como empreendedor, como aluno, como professor, vai exigir de mim talvez até uma retirada do local, uma retirada estratégica e às vezes uma discordância no silêncio. Se eu não concordo, eu não preciso impor ideia para ninguém. Eu simplesmente me afasto e falo, esse ambiente não é para mim. Essas pessoas não são para mim mais. Vão trazer esse posicionamento em grupo de pessoas. Talvez você esteja ainda inserido num grupo de pessoas, talvez você ainda esteja inserido. Ah, é porque eu não tenho outros amigos, eu vou ficar aqui mesmo. Você nunca vai fazer outros amigos se você não sair desse grupo. Porque talvez esse grupo é um grupo ruim que está contaminando, são pessoas talvez com bebedeira, com festa, com coisa que não condiz mais com quem você é. E você está ali. Então, por que não buscar outros ambientes para você estar? Com outras pessoas. Nós falamos sempre em pessoas, lugares e conhecimento certo. Mas para eu estar com pessoas certas, conhecimentos certos, lugares certos, eu tenho que deixar os lugares errados, os conhecimentos errados, as pessoas erradas. Isso é posicionamento. E eu vou fazer isso o quê? Brigando? Não, vou fazer isso com amor. Simplesmente eu vou me afastando aos poucos. Sem agredir ninguém, sem falar para, olha, vocês não servem mais para estar comigo. Não é assim. Esse não é um posicionamento que agrada a Deus. Então não é uma imposição. Talvez seja uma retirada estratégica. Uma saída aos poucos, né? Cortar o cordão umbilical e ir saindo, se retirando, afastando daqueles ambientes. Gente, quando eu falo em ambiente, eu falo de ambiente físico, ou seja, de lugares, efetivamente, mas eu falo da internet também. Porque lugares, ambientes negativos na internet tem muito. Se você ficar rolando aquela tela do celular, você vai achar ambiente de todos os jeitos. E eu sempre falo, a primeira olhada é decisão. A primeira olhada é sugestão do inimigo, a segunda é decisão. Você continua olhando se quiser. Então, olha só, Simone, bom dia, bom dia. Nós precisamos entender que nos posicionarmos quer dizer você ter os seus valores, você saber quem você é, você ter os seus valores muito. Olha aqui, gente, eu fiz o joinha, pronto, ele já fez ali o celular, o aparelho já faz um joinha ali. É você ter muito claro a tua identidade, os seus valores, ou seja, quais são os meus valores? É verdade, é fidelidade, é honestidade? São valores para mim? Se são, então eu não posso estar em um ambiente que não tenha esses valores. Eu não posso estar com pessoas que não têm esses valores. Por quê? Porque você vai estar atingindo, você vai estar afetando os seus próprios valores. E você não vai saber se posicionar da maneira correta. O posicionamento exige isso. Você se conhecer. Porque senão você não vai saber se posicionar. Vou repetir, Simone e Carol. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus valores, você não vai saber se posicionar diante de uma situação, diante de uma pessoa ou em determinados lugares. E esse posicionamento vai exigir de você, talvez até uma retirada estratégica, para não ir para um embate. Isso é posicionamento também. O posicionamento não é um enfrentamento. O posicionamento é você usar a estratégia certa naquele momento, para aquela hora, com aquelas pessoas. Agora, se você não sabe quem você é, você não sabe quais são os seus valores, como você vai se posicionar? Porque ora você vai querer uma coisa, ora você vai querer outra.
Porque você não tem um embasamento, você não tem um norte, que são os seus valores. Os seus valores são o norte para que você possa decidir qualquer coisa na sua vida. Porque tudo que você for decidir, você decide com base nos seus valores. Mas se você não sabe quais são, a decisão nunca vai chegar no ápice. Vai ser sempre o quê? Uma dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, por isso que nós precisamos entender claramente quem nós somos. Ontem eu fiz essa pergunta, né? Que Aristóteles fazia. Quem sou eu, efetivamente? Quem eu quero me tornar e o que eu vou fazer para me tornar essa pessoa? Quando eu sei disso, eu falo, agora, quais são os meus valores dessa pessoa que sou eu? Verdade, fidelidade é um valor? Honestidade é um valor? Ah, mas será que você está praticando os seus valores? Porque tem pessoa que quando você pergunta, fala assim, eu sou honesta. Só que aí a pessoa ela não devolve o troco quando ela pega mais. A pessoa te dá um troco, ela sempre dá um jeitinho, não é aquela coisa, não pagar o imposto mesmo. Vou sonegar um imposto aqui, então honestidade não é teu valor. Você está só falando que é, mas você não está vivendo de acordo com os seus valores. E quando nós não vivemos de acordo com os nossos valores, nós vamos nos distanciando de nós mesmos. Então, por isso, gente, que nós temos que ter muito cuidado. É muito fácil falar, mas o desafiador é nós vivermos aquilo que nós pregamos. Viver o que nós pregamos é o desafio diário. Então, todos os dias eu tenho que fazer essa análise, não é? Esse exame de consciência. Será que hoje eu fui tão honesto quanto eu falei que sou? Honesto o quê? Na minha fala. Honesto, congruente, não é? Nos meus comportamentos. Será que efetivamente eu fui tão honesto? Porque quando você sabe quem você é e você começa a viver de acordo com os seus valores, você vai se posicionando cada vez mais. E fica de uma forma tão natural que você não precisa fazer esforço. Dá a impressão que é difícil, mas não. É só todos os dias você olhar para quem você é, quais são os seus valores e fazer um exame. Será que hoje eu segui de acordo com os meus valores? Porque a hora que vier 2 caminhos, você vai saber decidir qual você vai tomar. É muito claro. É muito claro. Não, isso aqui não condiz comigo. E já deixa. Você ter em mente os seus valores te ajuda a se posicionar diante de uma situação. Por quê? Porque é muito claro para você. Então, se a pessoa vem oferecer para você um negócio, um jeitinho brasileiro, um negócio para levar vantagem, você fala assim, não. É fácil decidir. Por quê? Porque você fala, isso aqui não está de acordo com os meus valores. Agora, se você não sabe quais são os seus valores, se perde. Vou pensar, vou ver e talvez entre até numa enrascada, digamos assim. E talvez você vá se afastando daquela pessoa que você nasceu para ser. Porque todos nós, não se iludam. Bom dia, Joyce. Todos os dias. Gente, nós temos que ter uma coisa muito em mente. Eu nasci para fazer o que é bom. Eu nasci para amor e para amar. Eu nasci para o que é bom. Eu não nasci para ser uma pessoa ruim. Mas muitas vezes, em razão da minha identidade estar distorcida, muitas vezes em razão de eu não conhecer os meus valores, muitas vezes porque eu não paro para pensar o que eu quero para a minha vida, eu vou me distanciando daquilo que eu nasci para ser. Em razão das nossas dores, do que nós sofremos na infância, dos 0 aos 12 anos. Gente, o que nós passamos dos 0 aos 12 anos vai definir o adulto que você vai ser. Aquelas memórias, aqueles sentimentos que nós tivemos dos 0 aos 12 anos, aquilo que nós vivemos na nossa casa, vai definir o adulto que você vai ser. E hoje, o adulto está agindo muitas vezes não com base no que eu, adulto, penso, mas naquilo que eu vivi da minha infância, daquelas dores. É muito comum eu estar em atendimento, dentro de um processo de coaching, é muito comum. E a pessoa está tendo comportamentos, né, que não condizem. Eu falo, meu Deus, aí eu vou buscar lá atrás. Eu vou olhar a história da pessoa. Tem uma ferramenta do Master Coach que é sensacional para eu verificar isso. Geralmente eu faço o elevador, chama-se elevador essa ferramenta. E aí eu faço essa ferramenta e eu olho de onde está vindo as dores da pessoa e por que ela está agindo assim na fase adulta.
É muito comum. Eu faço, claro que eu tenho esse feeling, eu tenho essa facilidade pelos anos de trabalho que eu tenho, pela perícia, e aí eu olho e falo, o adulto está agindo assim porque essa criança foi machucada lá na infância, e esse sentimento que faz com que ela enfureça hoje está vindo lá da infância. Muitas vezes uma raiva profunda, uma criança que às vezes foi abusada, uma criança que foi muito machucada. E quando eu digo abuso, não é só sexual, estou dizendo de abuso emocional, estou dizendo de todo tipo de abuso. Essa criança, ela carrega muitas vezes dentro de si muita raiva. E aí na fase adulta, às vezes ela se comporta mal porque a criança ainda não está trabalhada, não está curada. E aí nós temos que fazer um processo dentro do processo de coaching para que essa criança seja curada, para que essa criança reprograme essas crenças daquilo que ela viu, ouviu e sentiu lá na infância. Então, olha só, não é o adulto que está machucado, é a criança. O adulto só repete um padrão lá da infância. Então, às vezes, nós não nos posicionamos como adulto porque nós estamos ainda vivendo lá com aquela criança machucada. O adulto carrega em si uma criança. E se essa criança não conseguiu ser curada, ser tratada emocionalmente, o adulto continua doente. O adulto continua doente. Então, nós vemos muitas pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em razão daquilo que ela viveu na infância. Não é o adulto, é a criança. Bom dia, Cris. Bom dia, Júlia. Não, Juliana. Olha só, nós precisamos entender que nós temos que fazer esse processo, viver esse processo, para que nós possamos nos posicionar hoje, viver de acordo com os nossos valores, trabalhando essa nossa identidade. Nós precisamos curar a criança, que vive em nós, que habita em nós ainda. Quantas vezes que a pessoa adulta age que não uma criança, né? Birrenta, faz bico, emburra, ou então agride, mas não é o adulto, é a criança. É a criança que habita em nós, é a criança que existe em nós. Então, para que nós tenhamos esse posicionamento de um adulto equilibrado, sadio, para que nós possamos ter esses resultados que nós falamos na live de ontem. Ou seja, uma pessoa que ela sabe se posicionar, uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela vai trazer bons resultados. Excelentes resultados, resultados extraordinários, mas tudo começa com a cura da tua criança interior. Meu Deus, eu preciso reprogramar aquilo que eu vivi na minha infância. Eu preciso curar aquela criança que ainda está machucada aqui em mim. E muitas vezes eu nem sei que ela está aqui dentro. Posicionamento exige de você uma firmeza, uma inteireza de caráter. Mas você só consegue recuperar tudo isso trabalhando a sua identidade. Combinado, meu povo? 7h22. E como eu trabalho a minha identidade, Anice? Você trabalha a sua identidade com bons livros, com filme, com vídeos próprios, mas se tem duas situações que você trabalha fortemente a sua identidade é fazendo o método CIS, que foi o primeiro que eu fiz lá em 2018, já tem 6 anos isso, e um processo de coaching, o teu processo individual. Quer trabalhar a tua identidade? Faça o método CIS e faça o teu processo de coaching. Se você puder fazer os dois ao mesmo tempo, show. Se você não puder, escolha aquele que te convém, mas faça. Porque senão você não vai ser o adulto que você merece ser, se você não trabalhar a criança que existe em você. Combinado? Qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre isso, sobre o método CIS, que inclusive vai ter agora, dia 1º a dia 4, vocês me mandam, eu vou responder para vocês, tá bom? Eu tenho cliente para atender agora às 9 horas lá na Febracis, tô indo, depois à tarde também tenho mais cliente, e tô indo deixando vocês aqui, e amanhã falamos mais um pouquinho sobre isso. Combinado? Deus abençoe você, obrigado por estar aqui, convida mais gente para estar conosco, gente. Voltei a fazer a live, eu tô vendo que o povo não voltou não, gente. Cadê o restante da turma? Convida os colegas para estar aqui, tá bem? Beijo para vocês, obrigado pela sua companhia de hoje, obrigado, ó, coraçõezinhos para vocês, ó.
Corações para vocês. Um dia cheio de amor. Amém. E da graça de Deus. Beijo para vocês e até amanhã.